Eu tinha 67 anos quando a vida decidiu me provar que nunca é tarde para o coração despertar de novo. Durante muito tempo, eu acreditei que o amor já tinha ficado para trás. Eu me convenci de que meus dias seriam preenchidos apenas pela rotina, pela saudade e pela lembrança do que já vivi. Mas o destino, com sua maneira misteriosa de agir, me mostrou que ainda havia capítulos a serem escritos na minha história. As manhãs eram silenciosas. O relógio despertava, e eu já estava acordado antes mesmo de ouvir o som dos ponteiros. Levantava devagar, preparava meu café preto, sem açúcar, e olhava pela janela da cozinha para a rua ainda vazia. Ali, naquele instante de calma, eu costumava sentir um peso no peito. A ausência de alguém para dividir aquele momento tão simples. A mesa tinha 2 lugares, mas só um era ocupado. O outro continuava vazio, como um lembrete cruel da solidão. Eu perdi minha esposa alguns anos antes. Foram décadas de casamento, de companheirismo, de alegrias e também de desafios. Quando ela partiu, senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Eu não sabia como seguir adiante, não sabia como viver sozinho depois de tanto tempo compartilhando tudo. A casa parecia grande demais, fria demais, e a vida parecia não ter mais cor. Amigos tentavam me animar, diziam que eu ainda tinha muito que viver, mas, no fundo, eu não acreditava. Aos 67 anos, eu achava que a vida amorosa já tinha terminado para mim. Meus dias eram previsíveis. Eu caminhava no parque todas as manhãs, lia jornais antigos que guardava, relia livros que já conhecia de cor. Às vezes, sentava no banco da praça e observava os casais mais jovens passarem de mãos dadas. Eu os olhava com uma mistura de ternura e melancolia. Era bonito ver aquele brilho nos olhos deles, mas também doía, porque me lembrava de um tempo em que eu também tinha aquilo. Um tempo que parecia perdido para sempre. Foi em uma dessas manhãs que tudo começou a mudar. Eu decidi visitar uma pequena livraria no centro da cidade, um lugar que sempre me trouxe paz. Os livros tinham o poder de me transportar para outros mundos, de aliviar um pouco o peso da realidade. Entrei sem pressa, passeando entre as prateleiras, lendo os títulos em voz baixa, como quem procura algo sem saber exatamente o que. E foi então que a vi. Ela estava de costas, examinando um livro de capa azul. Seus cabelos grisalhos refletiam a luz suave da janela, e havia algo no jeito como ela se movia que chamou minha atenção imediatamente. Quando ela puxou outro livro da prateleira, acabou derrubando o primeiro no chão. Sem pensar, me abaixei para ajudá-la. Nossas mãos se tocaram por alguns segundos quando ambos tentamos pegar o livro ao mesmo tempo. Foi um toque breve, mas intenso, como se uma corrente elétrica tivesse percorrido meu corpo. Eu levantei o olhar e encontrei os olhos dela. Eram profundos, cheios de histórias, de experiências, mas também de uma doçura que me desarmou. Obrigada, ela disse com um sorriso tímido, mas encantador. Eu apenas sorri de volta, sem conseguir responder de imediato. Meu coração batia forte, como se eu tivesse voltado aos 20 anos. Foi estranho e ao mesmo tempo maravilhoso. Conversamos rapidamente. Descobri que ela também tinha 67 anos, que era viúva e que adorava livros de poesia. Falamos de autores antigos, de lembranças de infância, e tudo isso em poucos minutos. Não trocamos números, não marcamos nada. Foi apenas um encontro casual. Mas, quando voltei para casa, percebi que algo dentro de mim tinha despertado. Naquela noite, deitado na cama, fiquei lembrando do sorriso dela, da forma como seus olhos brilhavam, da leveza com que falava. Eu não a conhecia de verdade, mas sentia como se já tivesse uma conexão inexplicável. Passei dias pensando nela, lembrando cada detalhe. E, como se o destino estivesse conspirando, voltamos a nos encontrar na mesma livraria uma semana depois. Você de novo, ela disse, rindo levemente. Ou talvez seja você que está me seguindo, respondi, arriscando uma brincadeira que fez seus olhos se iluminarem ainda mais. Conversamos por mais tempo naquela vez. Falamos de nossas vidas, de perdas, de medos, de como era viver sozinho depois de tantos anos de companhia. Percebi que, assim como eu, ela também tinha desistido de acreditar no amor. Mas, enquanto falávamos, percebi que um novo sentimento começava a nascer, silencioso, mas cada vez mais forte. Nos encontros seguintes, a conexão só cresceu. Caminhávamos juntos pelo parque,
Tomávamos café em uma padaria da esquina, trocávamos livros e recomendações. Havia algo mágico em estar ao lado dela. Eu ria de coisas simples, sentia uma leveza que não experimentava há muito tempo. O mundo parecia ganhar cor novamente. Mas, junto com a alegria, surgiram também os medos. Eu me perguntava se estava preparado para me abrir de novo. Eu tinha medo de sofrer, de perder, de me decepcionar. E percebi que ela também carregava esses receios. Havia momentos em que conversávamos animadamente, mas, de repente, o silêncio tomava conta. Não era um silêncio desconfortável, mas um silêncio cheio de significado. Era como se estivéssemos refletindo juntos, lutando contra as barreiras que a vida havia construído em nossos corações. Uma noite, depois de mais um café, ela disse algo que nunca esqueci. Às vezes eu acho que já passou o meu tempo. Que amar é para os jovens, não para pessoas como nós. Eu a olhei fixamente e respondi: se o coração ainda bate, ainda é tempo. Não existe idade para o amor. Ela sorriu, mas percebi que lágrimas se formavam em seus olhos. Aquele foi o momento em que senti que estávamos prestes a viver algo maior, algo que poderia transformar nossas vidas para sempre. Naquele dia, depois da nossa conversa, voltei para casa diferente. As palavras dela ecoavam na minha mente: amar é para os jovens, não para pessoas como nós. Eu sabia que ela não dizia aquilo por descrença no amor, mas sim por medo. Medo de sofrer, medo de ser julgada, medo de se entregar e perder novamente. E, de certa forma, eu também carregava esses medos. Era como se fôssemos dois sobreviventes, guardando cicatrizes que ainda doíam, mesmo depois de tanto tempo. Passei a refletir muito sobre o que significava amar na nossa idade. Eu me lembrava da juventude, das paixões intensas, dos ciúmes exagerados, das promessas de eternidade. Era um amor bonito, mas também impetuoso, cheio de inseguranças. Agora, aos 67, eu sentia que tudo era diferente. Havia calma, havia profundidade, havia sabedoria. Eu não buscava mais alguém para preencher um vazio, mas sim alguém para compartilhar os dias, alguém com quem pudesse simplesmente ser eu mesmo, sem máscaras. Nosso relacionamento foi se construindo aos poucos. Cada encontro parecia acrescentar uma camada a mais à nossa história. Lembro-me de uma tarde chuvosa em que caminhamos juntos, dividindo um único guarda-chuva. Ríamos da situação, encharcados, mas felizes. As pessoas nos olhavam com curiosidade, talvez porque não esperassem ver dois idosos rindo feito adolescentes apaixonados. Mas, para nós, aquilo não importava. Estávamos vivendo um momento só nosso. Certa vez, ela me convidou para conhecer sua casa. Era simples, aconchegante, cheia de plantas e de fotografias antigas. Ela me mostrou retratos dos filhos, dos netos, e também do marido que havia perdido. Percebi o quanto aquele passado ainda estava presente, mas também percebi que havia espaço para novas memórias. Tomamos chá na varanda, ouvindo a chuva bater no telhado, e conversamos até tarde. Foi naquela noite que percebi o quanto meu coração estava envolvido. Porém, com os sentimentos crescendo, vieram também os fantasmas do passado. Eu me perguntava se não estava traindo a memória da minha esposa ao me permitir amar de novo. Será que ela aprovaria? Será que eu não estava sendo injusto com a nossa história? Essas perguntas me atormentavam. Eu sabia que não era o único a sentir isso. Ela também carregava as lembranças do marido, e às vezes eu percebia que sua mente estava distante, mergulhada no passado. Houve um dia em que quase nos afastamos. Estávamos caminhando no parque quando ela, de repente, disse: talvez seja melhor não continuarmos. Eu não quero me apegar e depois sofrer de novo. Meu coração apertou. Por alguns segundos, não consegui dizer nada. O medo de perdê-la me paralisou. Mas, depois, respirei fundo e respondi: se desistirmos agora, vamos sofrer mesmo sem tentar. Não podemos deixar que o medo nos impeça de viver. Ela me olhou em silêncio, e pude ver lágrimas brilhando em seus olhos. Segurei sua mão com firmeza, como quem promete não soltar, e naquele instante senti que tínhamos dado um passo importante. O tempo foi passando, e nosso vínculo se fortaleceu. Criamos pequenas tradições: ler poemas juntos aos domingos, cozinhar receitas antigas que aprendemos com nossas famílias,
assistir a filmes antigos abraçados no sofá. Cada gesto simples se tornava grandioso porque era compartilhado. Eu sentia uma alegria quase infantil em coisas que antes pareciam banais, como receber uma mensagem dela de manhã ou ouvir sua risada pelo telefone. Mas, mesmo com toda a felicidade, ainda havia barreiras. Os filhos dela, no início, olharam nossa relação com desconfiança. Achavam que era precipitado, que era perigoso para ela se envolver novamente. Os meus, por outro lado, ficaram em silêncio, talvez sem saber como lidar. Eu entendi a reação deles. Afinal, era estranho para muitos imaginar que seus pais ou avós ainda podiam se apaixonar, ainda podiam desejar, ainda podiam viver intensamente. Mas, aos poucos, eles foram percebendo que o que tínhamos era verdadeiro. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em uma tarde de outono. Fomos ao parque, e as folhas secas cobriam o chão em tons dourados e avermelhados. Sentamos em um banco e ficamos em silêncio, apenas observando as crianças brincarem ao longe. De repente, ela apoiou a cabeça no meu ombro e sussurrou. Eu não sabia que ainda era possível sentir isso. Meu coração se encheu de ternura. Eu acariciei sua mão e respondi. Nem eu. Mas estou feliz que a vida nos deu essa chance. Foi naquele instante que percebi. Eu não estava apenas vivendo um romance tardio. Eu estava vivendo o amor mais maduro, mais consciente e, ao mesmo tempo, mais intenso da minha vida. Não havia mais espaço para jogos, para dúvidas, para orgulho. Havia apenas a entrega sincera de dois corações que, apesar das cicatrizes, ainda sabiam bater forte. Cada dia ao lado dela era um presente. Eu passei a acordar mais cedo, animado para ligar e ouvir sua voz. Passei a sorrir sem motivo, a cantarolar músicas antigas enquanto fazia café. Era como se tivesse rejuvenescido, não no corpo, mas na alma. Descobri que o amor na maturidade tem um sabor especial. Ele não é apressado, não é impetuoso, mas é profundo, verdadeiro e duradouro. E, no fundo, eu sabia que estávamos apenas no começo de uma jornada que mudaria nossas vidas para sempre. Com o passar das semanas, nosso vínculo se tornou inevitável. Não havia mais como negar o que sentíamos. Era como se nossas almas, depois de tantos anos de espera e silêncio, finalmente tivessem encontrado uma outra. Eu já não pensava se era certo ou errado, apenas sentia. E sentir, depois de tanto tempo anestesiado pela rotina, era o maior presente que a vida poderia me dar. Houve um dia em que nos encontramos na mesma livraria onde tudo começou. Ela folheava um livro de poesias de Carlos Drummond de Andrade, e li em voz alta um verso que me marcou. Eterno, é tudo aquilo que viveu um instante de verdade. Nossos olhos se cruzaram e, naquele instante, compreendi que não importava quanto tempo ainda tínhamos pela frente. O que importava era a intensidade daquele momento, a verdade que havia em cada olhar, em cada gesto. Naquele mesmo dia, caminhei com ela até sua casa. A tarde estava serena, e o céu se tingia de laranja e dourado. Quando chegamos, ela hesitou diante da porta. Olhou para mim como quem pede uma resposta sem palavras. Eu apenas segurei sua mão e sorri. Ela abriu a porta e me convidou para entrar. O ambiente era aconchegante, iluminado por uma luz suave. O aroma de flores preenchia o ar. Sentamos no sofá, conversamos um pouco, mas havia um silêncio diferente entre nós, carregado de expectativa. Eu podia sentir o coração bater acelerado, não como de um jovem impetuoso, mas como de um homem que, mesmo maduro, redescobria o prazer de se entregar. Ela quebrou o silêncio. Tenho medo, medo de me iludir, medo de sofrer de novo. Acariciei suavemente sua mão e respondi. Eu também tenho medo. Mas prefiro sentir medo ao seu lado do que viver em paz sozinho. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas, junto delas, surgiu um sorriso. Então, aproximei-me devagar e a beijei. Foi um beijo suave, mas profundo, cheio de ternura e intensidade. Senti o tempo parar, senti a juventude retornar por alguns instantes. Não era apenas um gesto físico, era confirmação de que estávamos dispostos a viver algo verdadeiro. Aquele beijo foi apenas o começo. Aos poucos, a distância entre nós desapareceu. Tocamos nossas cicatrizes, nossos cabelos grisalhos, nossas mãos marcadas pelo tempo, e percebemos que tudo aquilo era parte da nossa beleza. Não havia mais vergonha, não havia mais insegurança.
Éramos dois seres completos, mas que se tornavam ainda mais inteiros quando estavam juntos. Passamos a noite conversando, rindo, lembrando do passado e sonhando com o futuro. Houve ternura, houve desejo, houve cumplicidade. Eu nunca imaginei que, aos 67 anos, pudesse viver uma noite tão intensa, tão carregada de emoção. Não era apenas paixão, era amor em sua forma mais madura e consciente. Na manhã seguinte, acordei ao lado dela. O sol entrava pela janela, iluminando seu rosto sereno. Fiquei apenas observando-a por alguns minutos, sentindo uma paz imensa. Pela primeira vez em muitos anos, senti que realmente estava onde deveria estar. Ela abriu os olhos e sorriu. Bom dia, disse com uma voz suave, ainda sonolenta. Bom dia, meu amor, respondi, sem pensar, sem calcular. As palavras simplesmente escaparam. Ela me olhou surpresa, mas não disse nada. Apenas me abraçou com força, como quem reconhece uma verdade que estava guardada dentro de si. A partir daquele dia, tudo mudou. Passamos a nos encontrar quase todos os dias. Compartilhávamos refeições, caminhadas, filmes, silêncios. O amor, que antes parecia improvável, agora era parte essencial da nossa rotina. Eu me sentia mais vivo, mais leve, mais jovem. Até minha saúde melhorou. Os médicos diziam que eu parecia outro homem. E era verdade, eu era outro. Claro, ainda havia obstáculos. Algumas pessoas não entendiam, outras criticavam. Mas já não importava. Descobri que, quando encontramos alguém que nos completa, o julgamento dos outros perde a força. O que realmente importa é o que sentimos, é a verdade que pulsa dentro do peito. Um dia, enquanto caminhávamos pelo parque, ela me perguntou: "Você acredita que isso vai durar?" Eu sorri e respondi: "Não sei quanto tempo a vida ainda vai nos dar, mas sei que cada dia ao seu lado já vale por uma eternidade." Ela chorou ao ouvir aquilo, e eu também. Porque, no fundo, sabíamos que o amor não se mede pelo tempo, mas pela intensidade com que é vivido. O tempo passou, e nossa história deixou de ser apenas encontros casuais e se tornou uma vida compartilhada. Não de forma apressada, mas natural, como se estivéssemos apenas retomando algo que já estava escrito para acontecer. Eu costumava acreditar que, depois de certa idade, a vida se tornava apenas repetição. Hoje sei que estava enganado. Aos 67, eu estava começando de novo, não como um recomeço forçado, mas como um renascimento. Começamos a construir pequenas rotinas juntos. Ela vinha à minha casa nas manhãs de domingo, e eu fazia questão de preparar o café do jeito que ela gostava: pão quentinho, queijo fresco e café coado lentamente. Depois, sentávamos na varanda e conversávamos sobre a vida, lembrando histórias antigas e planejando novos sonhos. Havia sempre uma música de fundo, uma risada inesperada, um carinho sincero. Era como se cada gesto simples fosse, na verdade, uma declaração de amor. Eu percebia mudanças em mim. O homem solitário que passava horas olhando para a mesa vazia já não existia mais. Agora havia vida, havia presença, havia cor. O silêncio da casa foi substituído pelo som de nossas conversas, pelo barulho das panelas quando cozinhávamos juntos, pelo eco das risadas que se espalhavam pelos corredores. Até mesmo as paredes pareciam diferentes, como se refletissem a alegria que voltará a habitar ali. Mas a transformação não era só externa. Eu me sentia mais confiante, mais leve, mais disposto. As dores que antes me incomodavam pareciam menores. Descobri que o amor é, também, um poderoso remédio. Ele não cura o corpo por completo, mas fortalece a alma de tal forma que tudo parece suportável. E, quando a alma está fortalecida, até o corpo reage melhor. Claro, tivemos desafios. Houve dias em que lembranças do passado batiam forte, em que as ausências se faziam presentes. Lembro-me de uma noite em que ela chorou ao olhar para uma fotografia antiga. Eu a abracei e disse que não precisava escolher entre o amor que viveu e o amor que vivia agora. As histórias não se anulam, elas se somam. Ela entendeu, e aquele abraço nos uniu ainda mais. Nossos filhos, aos poucos, também passaram a nos apoiar. Viram que não era uma aventura passageira, mas uma escolha consciente. Descobriram que, na verdade, estávamos nos fazendo bem. Alguns até se emocionaram ao perceber como havíamos renascido.
Meus netos, com a inocência das crianças, perguntavam se ela era minha namorada. Eu ria e dizia que sim. E a alegria deles, simples e pura, me mostrava que o amor é compreendido de forma natural quando não é contaminado por preconceitos. Houve momentos especiais que jamais esquecerei, como o dia em que viajamos para uma cidadezinha no interior, apenas para fugir da rotina. Caminhamos pelas ruas de paralelepípedo, visitamos uma pequena praça com coreto, comemos bolo de fubá em uma padaria local. Nada grandioso, mas absolutamente mágico porque estávamos juntos. Ou como aquela noite em que dançamos devagar na sala, sem música, apenas ouvindo o som do coração um do outro. E, em meio a tudo isso, percebi uma grande lição: o amor na maturidade não é menor do que o amor da juventude. Ele não é menos intenso, não é menos verdadeiro. Pelo contrário, é um amor mais consciente, mais sereno, mais sólido. É a prova de que nunca é tarde para sentir, para viver, para sonhar. Hoje, quando me olho no espelho, vejo as marcas do tempo no meu rosto, os cabelos brancos, as rugas que contam minha história. Mas também vejo um brilho nos olhos que há muito tempo eu não via. Um brilho que só existe porque ela está na minha vida. Às vezes, caminhando ao lado dela, percebo os olhares curiosos das pessoas. Talvez elas se perguntem se ainda vale a pena amar nessa idade. Talvez pensem que somos apenas dois velhos tentando reviver algo que já passou. Mas, para mim, a resposta é clara: o amor não tem prazo de validade. Enquanto houver vida, haverá espaço para amar. No fundo, não sei quanto tempo ainda temos. A vida é incerta, e nós, que já vimos tanto, sabemos disso melhor do que ninguém. Mas também sei que cada dia ao lado dela é vivido com intensidade, como se fosse único. E é isso que importa. Se um dia essa história tiver fim, não será marcada pela ausência, mas pela gratidão. Gratidão por ter descoberto que nunca é tarde para recomeçar, que sempre há espaço para o coração florescer, mesmo quando já se acha que tudo terminou. Por isso, deixo aqui uma mensagem a quem me ouve: não tenha medo de amar, não importa a sua idade. Não se feche para a vida, não se convença de que já é tarde demais. O amor pode surgir quando menos se espera, em um gesto simples, em um encontro casual, em uma troca de olhares. E, quando ele vier, permita-se viver. Porque amar é, e sempre será, o maior presente que podemos receber. E eu, aos 67 anos, posso afirmar com toda certeza: eu vivi, e ainda vivo, o amor mais intenso da minha vida.